Tem coisa boa chegando agora. Sabe o que eu vou chamar? Ela que sempre tem uma palavra edificante, um quadro que sempre traz algo muito especial, com aquele momento que você já esperem. É o quadro Mulher Completa. Com ela, Ilka Veras. Hoje, o Band Mulher Piauí saiu do estúdio e veio para o Café 4 Estações. Estamos aqui no evento da Emília Woman Brasil. Olha só, é um evento que a diretora Débora vai explicar para nós. Vai acontecer dia 25 de outubro em São Paulo e você já é nossa convidada. Débora, explica pra gente. Então, o Emília Woman Brasil é um movimento que começou no ano passado nos Estados Unidos, pelo profeta Lou Engle. E esse evento não é um evento feminista, não é um evento de uma denominação de igreja, não, mas ele é uma convocação para todas as mulheres, chamando todas as mulheres como Esthers, para se posicionarem, assim como no livro de Esther, ela se posicionou e salvou a nação dela. Então, através de jejum e oração. Então, é um chamado de oração e jejum pela nossa nação, pelo nosso estado também. Mas olha, também que legal. Não é só mulheres, é com os homens também, como famílias também, porque nós entendemos que assim como Esther se posicionou, ela teve o mentor por trás, né? Que era o Mordecai. Mordecai, primo então, dela. Então o primo dela deu todo o direcionamento. Nós também, assim, acreditamos que nós precisamos também dos nossos sacerdotes, nossos maridos ou pastores, né? De liderança masculina também, que estejam junto conosco lá. Ótimo. Temos também as suas co-líderes, né? A Raquel Dias, duas Raquel. Elas são co-líderes da região aqui, né, do Piauí, e nós temos divisão em todo o nosso Brasil por regiões. Então nós estamos com a região Nordeste aqui. E as Raquel são as líderes aqui do nosso quem quer Piauí. participar, como que faz? Então, quem quiser participar será muito bem-vinda. Entre no Instagram do Emília Woman Brasil ou no site do Emília Woman Brasil. É um evento completamente gratuito. E lá tem todas as informações para inscrições também. E o dia vai ser dia 25 de outubro em São Paulo. Mas antes de acontecer lá, nós estaremos promovendo outros encontros aqui, né, regionais em todo o Brasil. Estão acontecendo movimentos assim, de encontro de mulheres para oração pelas famílias, pela unidade da igreja, pelos nossos estados e também pela nossa nação do Brasil. Ah, ótimo, obrigada. Raquel Dias, e você? Me conta como que é para você fazer parte desse movimento na nossa cidade. Tem um versículo do livro de Esther que diz que foi para... Será que se não foi para um tempo como esse que você foi chamada? Então a gente pode exercer e deve exercer, né? Muitas funções dentro daquilo que Deus nos coloca também, através dos nossos dons, do nosso talento, através da nossa área profissional ou como mães. Mas nós também temos um chamado que precisa ser exercido como filhas de Deus e como mulheres segundo o coração do Pai. Então, essa Raquel que está aqui é uma Raquel que quer viver e que vive, na verdade, por escolher se posicionar em Deus, que quer viver o extraordinário de Deus. E eu costumo dizer que Deus, ele não precisa da gente para nada. Ele é Deus, né? Ele é o grande eu sou. Mas, como um pai amoroso, ele quer que seus filhos e filhas participem daquilo que ele já está fazendo. Então, eu me sinto muito honrada, muito feliz de estar aqui servindo. É um evento totalmente voluntário, tá, gente? É muito importante a gente dizer. E se você sente também esse chamado no seu coração, você também está convidada e convidado a se colocar nesse posicionamento, né, de orar. A gente ora muitas vezes para só pedir para nossa própria vida. Verdade. E isso não é evangelho puro, porque o evangelho puro nos diz que Deus, ele é amor e é em sua plenitude, né? Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós somos convocadas para estar orando pelo nosso bairro, pelo nosso estado, pelo nosso país, sair desse lugar, né,
de egoísmo muitas vezes, ou de religiosidade, que tantas vezes é limitadora, tóxica, e ir para esse lugar de liberdade em Cristo para que a gente venha a fluir nesse chamado principal, que é sermos filhas, que é nos conectarmos com Ele. Que bom, fico feliz. O que eu posso dizer é só que você que está assistindo a gente agora, que você possa ser, como diz aqui a nossa camisa, né? 1 em 1 milhão. Que quando você estiver lá no céu, Deus vai te entregar o teu galardão e dizer: ah, você estava lá, você participou do que eu queria fazer na terra. Então Deus, Ele conta conosco, né? Para sermos cooperadoras do céu aqui na terra. E é de forma voluntária, a Bíblia diz que maior é o que serve. E Jesus, Ele quando veio pregar, não foi nem a religião dele, que era o judaísmo, né? Cristianismo é um estilo de vida. Então você que é cristão, você que é cristã, você que é uma mulher, um homem que realmente entendeu o propósito, né, sobre a família, sobre aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, esse convite, essa convocação é para você. Então no dia 25 de outubro a gente vai estar lá em São Paulo, nesse grande mover, nesse dia de muita oração, mas se você não puder ir, você também vai poder acompanhar online. E eu quero só reforçar mais uma vez os nossos canais, né, que é o Instagram @AmilianWoman Brasil e também o nosso site www.amilianwoman.com.br. Você pode participar, se voluntariar, comprar camisas, bonés, enfim. Eu acredito que o céu também conta com você que está assistindo a gente. E muito obrigada, Ilka, pela participação, pela oportunidade também da gente poder trazer para esse programa que fala com a mulher, né, sobre esse evento, esse movimento tão importante. Claro, a gente tem que fazer parte e nos encontramos dia 25 de outubro em São Paulo. Eu sou uma campeão, Amilian Woman Brasil! Eita alegria, Euca, que maravilha, como é bom ter o quadro Mulher Completa, porque aqui, gente, a gente fala de tudo, a mulher é completa, é corpo, alma e espírito, tá? Voltamos, gente, Bom de Mulher Piauí hoje tá com cheirinho de, sabe de quê? Óleo de mirra, óleo de unção, sabe o que é isso? Ih, eu vou convidar 3 mulheres muito especiais para falar mais sobre estas essências espirituais. O assunto hoje é profundo, gente, é profético. Segura aí na cadeira, vai mandando aviãozinho, vai avisando as amigas, porque agora Band Mulher Piauí vai convidar, vai conversar com 3 mulheres incríveis que decidiram se unir por um propósito. E eu tô nessa e você vai entrar também, tá, gente? Ó, é Million Woman Brasil, e eu tenho o prazer de receber nos estúdios estas 3 incríveis que lideram este evento e que é um verdadeiro chamado para todas as mulheres do nosso Brasil, tá? Gente, é a Débora Kides, tem que saber, Raquel Dias, Raquel Nogueira, elas já estão por aqui e hoje nós vamos conversar sobre este propósito, esse ajuntamento de mulheres. Por que é necessário e importante nós nos unirmos nesse único propósito, nesse único coração? Recentemente, nós começamos a nos movimentar antecipadamente, porque este grande movimento vai acontecer no dia 25 de outubro e nós vamos estar juntas para trazer essa atmosfera, porque os céus do nosso Brasil vão se abrir e grandes coisas vão acontecer. E muitas mulheres de toda parte do mundo já estão sendo convocadas, já estão se levantando para poder se movimentar em caminho ao nosso grande encontro, que o marco vai ser em São Paulo, nessa grande capital do nosso Brasil. E nós vamos nos unir em uma só voz, um só coração. E eu não posso deixar de trazer essa mensagem aqui para vocês, porque hoje o Band Mulher, ele tirou o dia realmente para te fazer esta convocação, tá bom? E eu preciso só de uma sinalização. Dudu, por favor, dá uma sinalização do ok para os meninos para mim. Tá. Pronto, que coisa boa. Gente, enquanto isso,
estamos preparando surpresas para vocês, hein? Segura aí. Respira fundo, porque o negócio aqui tá forte, gente. Ó, gente, voltando ao assunto que eu quero conversar com vocês hoje sobre algo muito especial, que a gente tirou o programa para poder falar sobre esta convocação. Já está comigo aqui a Débora e a Raquel, esse convite lindo que eu quero que você entenda o porquê que a gente está se movimentando tanto, né, meninas? Sejam bem-vindas, já está aqui nos nossos estúdios, Débora. Seja bem-vinda. Obrigada, Raquel, por estar aqui conosco. É uma honra. Eu vou ficar por aqui. E o que vocês estão aprontando? O que é que nós estamos aprontando, né? Para poder fazer esse ajuntamento de mulheres e como é importante, Débora. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de poder comunicar e poder convocar as mulheres do nosso Brasil para estarem juntas conosco em São Paulo, dia 25 de outubro, como você já falou, sem placas de igreja, sem placas de denominação, mas é um ajuntamento, assim como foi no ano passado nos Estados Unidos, né? Foi o profeta Lou Engle que teve uma visão. E então, ano passado, dia 12 de outubro, lá nos Estados Unidos, eles fizeram um grande ajuntamento de homens e mulheres, de Estéres e Mordecais, que se uniram no mesmo propósito, de jejuar e orar pela nação. Então, eles oraram e jejuaram pela nação americana. E lá mesmo eles entenderam que aqui seria o próximo Emilian. Então, esse Emilian Woman Brasil começou esse ano, né? Nós temos a Lu Batman, que está à frente, que é a nossa presidente, que ela mora nos Estados Unidos, mas ela está na frente dessa associação. E eu faço parte da diretoria com ela. E tenho a alegria de trazer, né, e de convocar todas e todos também, porque não é um movimento feminista, não é um movimento feminino, é para famílias, porque o nosso objetivo é, como a gente falou, né, é unir, numa assembleia solene, em jejum e oração pela nossa nação. Glória a Deus. É tirarmos um dia, um tempo para isso, para que a nossa nação se una, sem placas. E eu sei do seu movimento como mãe, como filha, como empreendedora também, ao lado de você também uma comunicadora que o Piauí e o Brasil já ama também. E vocês se uniram também sendo essa voz. Raquel, como foi essa coladinha aí? Como foi esse collab? Pois primeiro é um prazer poder estar aqui nessa tarde com vocês, com toda a audiência. Um programa para mulheres. Isso. E olha que coisa boa, a gente está vindo falar sobre esse grande ajuntamento, como a Débora disse, não é só para mulheres, mas eu acredito que nós as mulheres carregamos aí essa responsabilidade e, por que não dizer, essa honra, né, de estarmos juntas nesse grande ajuntamento. E Deus nos conectou, a mim, a Débora, também a Raquel Dias, que daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente também. Mas antes, Diana, eu queria só contextualizar. Às vezes as pessoas escutam falando Esther, Mordecai ou Mardoqueu. Quem são essas pessoas? Era a minha pergunta, Raquel. Nunca vi. Eu queria muito que você explicasse sobre quem são esses personagens. Existe na Bíblia, né, um livro chamado Esther, inclusive um livro pequeno, só são 9 capítulos, eu te convido a conhecer. Sabe assim, aquela história, né, que a gente vê em contos de fadas dos dias atuais? Pois essa é uma história que realmente tem um cunho também lá, um pouco do seu lado mais de fadas, vamos dizer, mas é a história real de uma mulher que ela era judia, né? E ela foi levada cativa ali na época na Síria, e lá ela participou, vamos dizer, de um concurso para ser uma rainha. O primeiro, vamos contextualizar um pouquinho mais, né? Bem didático falando, o primeiro Miss Universo. Exatamente. Do mundo, né? Tá lá na Bíblia, ó, muito antes de Cristo. O primeiro Miss Universo. Isso. E dentro desse contexto todo, Esther levou essa grande responsabilidade, estava ali, teve toda uma preparação. Um ano a gente vê esses concursos atuais, né? Aí as pessoas vão e fazem drenagem. Lá o negócio era mais, né? Ainda mais intenso. Você falou que estava com um cheirinho de mirra, né? Aqui no estúdio. Muito bom. De óleos essenciais. Como assim? O que é, né? O óleo da unção, né? Raquel tá contando aqui, contando toda a história desse movimento. Por que o nome se chama Million Woman e por que é baseado na história bíblica desta rainha. Isso. Que, engraçado, uma curiosidade, que no livro todo de Esther, em nenhum minuto aparece a palavra Deus, né? Yahvé.
o tempo todo é de uma forma, parece que é meio que escondida, mas tão revelada, né? Em todo o tempo a presença dele, mesmo sem mencionar o nome. Todo. E muitas vezes acontece nas nossas vidas, né, Raquel? De forma muito organizada, Isso. né? E esse movimento, A Million Woman Brasil, que é em inglês, mas se diz, né? É 1 milhão de mulheres no Brasil. Ele faz essa referência a essa história na Bíblia, por quê? Porque assim como lá atrás Esther se levantou como essa voz, como essa mulher que ajuntou um povo, né? Em prol ali, para que o povo judeu não fosse dissipado, não fosse morto. Aqui, nesse tempo de hoje, nós temos um grande profeta chamado Low Ingle, ele é um americano, e Deus deu para ele essa visão para esse tempo que aconteceu ano passado, como a Débora falou, nos Estados Unidos. Esse grande ajuntamento lá em frente ao Capitólio. Eu acompanhei pelas redes sociais, e o meu desejo foram do coração. mais de 10 milhões de pessoas online, né, assistindo. Eu estava lá Muitas entre pessoas. uma das... Estávamos lá, né? E declarando e esperando onde seria o próximo movimento, né? E aí nós e tivemos profeticamente essa grande surpresa que aqui no Brasil, nós que foi somos anunciado. mulheres carregadoras de brasas para esse tempo, né? Porque brasileiro significa isso, né, Débora? Na raiz. Coisa então, linda, participar desse Jesus. contexto junto com a Débora, com Coisa Raquel linda. Dias, com você, Isso. com tantas outras no Brasil, com tantas outras milhões de mulheres, é realmente um grande privilégio. E a gente quer convidar também, convocar você que está assistindo a gente, você mulher, homem, seja aqui do Piauí, seja onde a nossa audiência chega agora aí, para se alistar também. Esse momento é avivado. E lindo você falando, né? Nossa, olha o tanto que ela carrega de amor pelo propósito, né? Quando você começa a falar, você vê a verdade ali sobre. É real. É isso. A gente estava conversando ali nos bastidores agora há pouco, né? E o que ela tá falando aqui é exatamente o que a gente leva de bastidores. Porque uma Esther posicionada, quem é essa Esther? É uma rainha, né? Então vamos sair desse lado tão real e vamos realmente para a parte de fato da vida, né, uma mulher do cotidiano. comum, né, é uma mulher comum. E a sua coroa é a sua casa, a sua coroa é os seus filhos, a sua coroa é o seu trabalho, a sua coroa é a sua missão, a sua coroa é o seu legado, a sua coroa é os seus dons. E nós precisamos aprender a deixar essa coroa bem posicionada na cabeça e ser rainha no local onde Deus nos inseriu. Né? Você é uma rainha, você tem um reinado, você é uma rainha, tem um reinado. E você em casa, gente, você é uma rainha e tem o seu reinado. E o nosso propósito aqui hoje é se posicione como rainha na sua casa também. E olha que alegria também que acabou de chegar, porque a gente vai fazer agora, gente, um momento muito especial que a gente organizou aqui. Nós vamos fazer uma oração pela sua casa, tá? E para isso a gente convidou também a Raquel Dias, que chegou. Obrigada, Raquel. É isso, eu que agradeço. Uma boa tarde. Boa tarde. É um prazer estarmos aqui. Eu quero reafirmar, eu que venho... Tá tudo certo com Tá sim, tá sim. Tá. Que venho, né, dessa história também, junto com a televisão, a Rachel, que também carrega essa missão, esse propósito. E a gente vê você escolhida para esse tempo. Amém. E como Deus é lindo, né, gente? Deus levanta justamente as improváveis e muda as cadeiras para que o propósito dele se cumpra. Muitas vezes a gente nem entende, né? Ai, nossa, a Raquel Dias sendo entrevistada, a Raquel Nogueira. Mas é porque foi para ele. Que honra, gente! Peraí, vamos fazer um pouquinho de bastidor. Que honra! Meu Não, Deus, isso, eu Diana, jamais podia imaginar. É porque, assim, como você está falando exatamente, a troca das cadeiras, né? O programa hoje é o meu altar. Né? E abertamente a gente fala de uma forma bem real, porque liga a câmera, é a Diana, desliga a câmera, é a Diana. E sobre mulheres maduras, sobre Esther, sobre este movimento aqui, gente, é sobre isso. A gente se celebra, a gente se ama de verdade. E muito obrigada, Raquel, por vocês também estar unindo as mulheres para levantar essa bandeira tão linda do Brasil. E olha só que bacana, né? A gente só pode também exercer esse propósito porque hoje nós estamos no bastidor, né, Diana? Então, para você exercer algo em Deus, você primeiro senta na cadeira e na mesa da renúncia, para que ali, em secreto, o Senhor ele possa trabalhar você para aquilo que é a vontade dele. Porque a gente vive em um tempo, mas que Deus quer que a gente viva em seu tempo, no Kairos de Deus. Né? Então não é no Cronos, no tempo do dia a dia, não.
para que você viva o Kairos de Deus, você vai ter que fluir dentro de um tempo dele, que aí vai precisar também de dedicação, vai precisar de um tempo de secreto, vai precisar muitas vezes a gente abrir mão, né, daquilo que foi nossa profissão durante anos, ficar ali em secreto com Deus dentro do quarto, ficar em casa. Então eu me sinto assim muito feliz de ver que mesmo eu saindo, a Rachel ficou, né, naquela troca, naquela mudança, depois a Rachel sai e aí tem você que dá continuidade, uma improvável dentro da comunicação, exercendo com unção, né? Eu vendo assim, Aleluia. você LTP, você né, toda familiarizada. Eu disse, meu Deus, uma apresentadora pronta. Aleluia. Então, que coisa boa. Senhor, olha, ouvir da Raquel Dias, ouvir do céu. É isso, então. Raquel, e só pegando um pouquinho da palavra da Raquel, que também a Débora, que vem do movimento contrário, que assim, de estar mais dentro de casa, no bastidor, agora também foi colocada para esse lugar, para esse, vamos dizer, para esse palco, para essa voz, né? Para essa visibilidade, com tanta responsabilidade, ela que traz, que carrega tanto primor em tudo que ela faz, né? Nessa entrega. E é muito bom porque Deus, ele faz isso, ele vai conectando. E outro dia eu estava ouvindo que quando Deus, ele nos quer para algo, ele que é sempre maior do que nós, então ele tem que nos ter por inteiro. Então nada, não é o meu programa, não é o meu movimento, não, é tudo dele. É dele, é o plano dele, né, Débora? Tu imaginava a mulher liderar? Não. Ela tava lá cuidando da nunca. Farinha, do arroz. Improvável. Uber da filha, né, em tempo integral. Mãe turista. Mãe turista, isso. E nunca imaginava mesmo, mas Deus faz, né? E até quero também frisar aqui que eu, Emília, não é sobre nenhum nome. Isso. Né? Assim como não é sobre placas, igreja, denominação, ele também não vai exaltar ninguém. Isso. Não é sobre uma pessoa famosa, porque a gente tem hoje, na nossa igreja brasileira, está muito doente também. Ai, Jesus. A gente tem essa pauta aí dá para outro programa, Débora. Mas né, tem que falar, porque essa é uma das questões do Emilian também, sabe? Nós buscamos alinhamento do corpo de Cristo, que não é sobre pessoas, né, mas é sobre Jesus. E Jesus é o cabeça, nós somos o corpo, né? Um braço e direito. O corpo ninguém melhor do que ninguém. Isso. E falando em unidade, queria convidar vocês para a gente encerrar o programa de uma forma muito especial. Pega lá, Raquel. Vamos finalizar o programa, gente, sabe como? Unidas, orando pelo nosso Brasil. Por você, mulher. Olha, aqui, ó, tem um localizador da sua casa, da sua família, e a gente sabe que na sua vida também tem um reinado de Deus, para que o Senhor abençoe poderosamente tudo aquilo que você fizer, onde a ponta dos seus pés agora estiver colocado, que você seja abençoada poderosamente, amém? Vamos orar, Raquel? Você ora pelo nosso Brasil? Vamos orar. Nós queremos convidar você que está em casa também, porque antes de ser qualquer coisa, atuar em qualquer área, de qualquer profissão, nós somos mulheres feitas à imagem e semelhança do Deus vivo. E nossa primeira missão é estarmos aqui aos pés dele, amá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo, e posicionadas para este tempo nós somos levantadas. E você que está aí, a melhor forma de estarmos levantadas é também estarmos de joelhos, orando e intercedendo. Você carrega também essa missão de orar pela sua casa, pela sua família, pelo seu bairro, pelo seu estado, pela sua região Nordeste, pelo seu país. A gente está vendo, né, uma mudança mundial, uma guerra anunciada, e é tempo de oração, é tempo de nós nos posicionarmos em Deus. Então aqui, unidas, nós queremos te convocar a estarmos clamando ao único nome acima de todo nome, Senhor dos exércitos, Rei dos reis, não há nome maior do que o dele, e a profecia tem que se cumprir, que todo joelho se dobrará e toda língua professará que ele é Deus, que ele é santo, que ele é o Rei dos reis, que ele é o príncipe da paz. Senhor Jesus, nós queremos te entregar as nossas vidas, nós queremos te entregar o nosso estado, o nosso país, todas as famílias e gerações. Do coração, Jesus vai ficar aqui intercedendo pela sua vida, hein? Vamos, mulher, fica por aqui. Nós queremos declarar que o Senhor
é o Senhor do Brasil. Brasil. Amém. 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 Amém.